Muito bem, Cristina Cairo, que felicidade de ter você aqui. E a gente sempre faz uma mesma pergunta para todos os convidados. Eu queria saber como começou a espiritualidade na sua vida. Foi na infância? Eu até sei a resposta porque eu já li todos os seus livros, mas eu quero ouvir de você. Ou depois que você foi adulta que isso aconteceu. Conta um pouco da sua infância pra gente. Bom, primeiro, agradeço você, Guru, você, Alê, o Edu, o Gabriel, né? Obrigado. Muito obrigada mesmo de terem persistido, É. que era meio enroscadinho mesmo. Mas assim, é complicado dizer como foi que aconteceu exatamente, porque eu já nasci esquisita, né? Então, até os 5 anos de idade, tinha uma nave meio charuto e ela pousava 3 horas da manhã na chácara da frente. Até os meus 5 anos de idade, todos os dias. Porque minha mãe tinha sido abduzida, né? Meu pai até fez uma chacota, ficou muito engraçado que ele falou que só usaram o membro dele, né? Então, depois que eu fiz 5 anos, eles pararam de aparecer ali. Uma nave enorme e tal, tal. Então, a gente não adiantava ficar contando para ninguém, porque ninguém acreditaria, né? E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de lidar com o público. O autismo, né? A síndrome do autismo. Sei. E achavam que aquilo era uma doença. Não tinha doença nenhuma. Isso é uma condição que me dá um foco na espiritualidade. Então, eu ficava dizendo as coisas que iam acontecer. O pai da nave aparecia quando eu queria ir embora. Normal, nave redonda. Então, assim... isso foi muitos trancos e barrancos na minha vida, numa época em que ninguém entendia dessas coisas. Né? A minha mãe tinha me levado até em terreiro para descobrir se eu estava incorporada, alguma coisa assim. E aí falaram que eu era índigo, né? Depois bem mais velha. Sim. Então as coisas foram indo, até que aos 30 anos de idade eu desisti da vida. Eu tinha desistido da vida. Nossa. Porque eu não achava o meu caminho, era muito difícil as relações. Porque eu sempre gostei de ficar quieta. E eu tenho uma sensibilidade nos sentidos, auditiva, por exemplo, que se você ficar batendo o dedinho assim, para mim é um estrondo, tá? Então, sempre foi muito difícil. Aí, quando eu desisti da vida e fiz uma besteirinha, quando eu retorno, né? Porque eu bati, vi luz, tudo, acabou. Me trouxeram de volta. E eu trouxe este volume 1 todinho pronto na cabeça. De uma vez só? Foi canalizado. Então, eu e meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto, uma casa simples. E ele não conseguia dormir porque eu abri o olho assim com as páginas prontas. Eu escrevi esse livro, volume 1, em 34 dias. Foram 34 dias à mão. Aí meu pai, naquela época, ele me deu uma Olivetti. Aquela máquina de escrever, eu lá sabia. E eu fazia com o dedinho assim. De noite eu tava assim, né? Depois eu tinha que dormir com a luz acesa. E meu irmão foi dormir no sofá, não teve jeito. Aí eu peguei aquele chumaço de papel e dei pro meu pai. Pai, corrige o português, vê se tem alguma coisa errada. Eu não lembrava o que eu tinha escrito. Não lembrava. Aí meu pai ia lendo e voltava pro quarto. Filha, o que é isso? Eu falei, não sei, pai, eu vou fazer uma apostila para os amigos. Aí ele falou, filha, isso é um livro. Não, pai, que? Ele falou, de onde você tirou isso? Eu falei, nada, veio para mim. Veio para mim. Aí eu tive que colocar nomes de alguns livros para dar alguma referência, porque o livro não estava sendo aceito em nenhuma editora. Até que a editora Mercúrio, ela aceitou meu livro, mesmo assim deu uma encrenca, porque eu era polêmica na época. Né? Qual a idade? Foi só para a gente se situar aqui. Em 1994... já tinha poucas palestrantes. E escritora desse tipo de coisa, eles falavam que eu era polêmica, né? E no dia do lançamento desse livro, muita gente na fila, uma delas falou para mim, Cristina, você quer ir num chá da tarde com umas amigas para você falar sobre o livro? Eu falei, nossa, vamos. Cheguei lá, todas com o livro volume 1 na mão. Aí eu não lembrava de nada que eu tinha escrito, eu falei, vou falar o que aqui, né? Mas eu me entreguei, eu falei, se me deu o livro, você vai me dar uma ordem aí, né? E aí elas perguntavam uma coisa pra mim, eu falava, então, lê aí pra eu te explicar. Aí elas liam, aí eu explicava. Uma delas falou, Cris, você quer ir no meu espaço pra dar uma palestra pra naturopatia, um grupo? Que é a minha querida e amada Tânia Gori. Tá? Eu acho que vocês conhecem ela, sim. Bruxona, sensacional, né? E aí eu fui. Quando eu chego lá, todo aquele povo sentado no chão, eu falei, vou falar o quê?
Eu não sei o que eu vou falar. E todo mundo me olhando, aí eu falei, deixa eu inventar. Então, vocês vieram da onde? Estão fazendo o curso há quanto tempo? E um cara levanta a mão e faz uma pergunta. E eu não sabia o que responder. Aí, em 3 segundos, eu briguei com Deus. 3 segundos eu falei, você me pôs aqui. E agora? Uma luz desceu. Me preencheu, senti todo esse lado aqui preencher. Na hora, eu não senti meus pés no chão, foi maravilhoso. Não dá para explicar para quem não tem essa sensação. Aí eu comecei a falar, as pessoas perguntavam, eu falava, eu não sabia de nada. E eu me olhava e pensava, nossa, que legal essa missão, é só abrir a boca que sai tudo, né? E aí foi. Em cada lugar que eu ia, me chamavam para uma outra palestra. A espiritualidade ela não estava tão tocante ao ponto de, quando eu entrei na Rádio Mundial, né, que agora é Vibe Mundial, Sim. eu ainda tinha uma agressividade para falar. E algumas pessoas se magoavam porque eu via que era verdade, eu queria falar. Aí eu comecei a perceber que estava faltando em mim uma coisa que move o mundo, que é o amor. E quando eu mudei no meu programa, cada pessoa que me procura, eu sei que elas estão procurando porque precisam de ajuda. E eu já estive nas dores delas, doenças que os médicos desenganavam. E aí eu comecei a trabalhar com mais amor. E o que aconteceu? Todos esses grupos que a gente leva para o Egito, eu faço vivências no Egito, onde eu peço para eles fotografarem. E eles fotografam todas as entidades que aparecem lá, porque a gente faz a evocação. Então tem desde reptilianos, quando a gente vai para o lugar errado, né? Tá aí no livro, no Tote aqui. E tem o guardião de 4 metros de altura, tem elfos, tem um monte de coisa. Então a espiritualidade é complicado de dizer exatamente, mas eu já nasci assim. E depois é que eu fui tentando endireitar. Tiveram alguns mestres, e eu fui fazer acupuntura, aí eu fui fazer faculdade de psicologia, não terminei, sou bacharel, fui fazer parapsicologia, terminei. Então, assim, eu acho que deu para entender que eu não leio livros, eu não faço curso, eu não me atualizo em nada. Eu canalizo completamente em cursos e palestras. Você atualiza os outros. Nossa, é bom isso. Eu acho que sim, sim. E uma coisa que me veio ainda essa semana, que com tudo que eu fiz de estudar, trabalhar, me dedicar, eu não casei e não tive filhos, né? Então, me veio muito forte, você rompeu com o karma da tua família. Você não vai dar continuação. Você está pegando todos os cairos que foram amaldiçoados no Egito, foram mortos no Egito, né, fugindo para a Itália e tal, e rompeu isso. Rompeu essa coisa maligna que tinha na guerra, na época do rei Farouk, aquelas coisas e tal. Então, eu sinto que eu estou fazendo um bem, tanto para propagar os cairos no amor, né, toda a família Cairo, e também para a humanidade, aquilo que eles me perguntarem, se Deus quer, se a natureza quer, se os amigos estelares querem, eu respondo. Eu leio vocês, eu sei que vocês fazem em segredo em casa, só de bater o olho. Então é complicado ensinar certas coisas para as pessoas que não estão preparadas a saber tudo sobre o ser humano. O ego de querer mostrar poder, então eu não ensino tudo no curso. Tá. Desculpa falar, que nem nós temos aqui a Carlinha, né? A Carlinha é a dentista da nossa escola. E eu capacitei ela a ser uma dentista que lê a vida das pessoas pelos dentes. Olha que interessante. Maravilhoso, coisa que eu não ensinei em curso nenhum. Então ela tá assim, com muita gente que vai lá, abre a boca, ela já fala da família toda, né? Cada coisa, o que sofreu na infância, o que ela tem que fazer para mudar. E ela começa a se curar de doenças, porque ela lê os dentes das pessoas. Então eu capacitei a Carlinha e ela é da nossa escola, na Vila Mariana, né? Então, legal. Então, só para retomar aqui, para o pessoal entender, você falou que você recebeu esse livro, que é um hit, né? Todo mundo que gosta de esoterismo, esse aqui que é o Linguagem do Corpo, volume 1. Se você não tem, você tem que ter esse livro. Esse aqui é obrigatório. E ele está reeditado, porque de 99 para cá, vieram mais coisas dentro dos próprios tópicos. Aí eu acrescentei, ficou até mais grossinho, está mais explicativo, está mais fácil de entender. Que é um livro de consulta, inclusive. De consulta. Não é quem tem preguiça de ler que nem eu. É só você abrir e ler qual é a doença. Vai sei no lá, índice. Dor nas costas. Aí você olha e lê. É uma isso maravilha mesmo. esse Não livro. pode emprestar esse livro, viu? Se emprestar, não volta. Não volta. Não.
Best-seller desde 99. Eu acho que é legal falar que não necessariamente esse é um livro para quem tem interesse esotérico ou espiritual. É, porque ele não é esotérico. Exatamente. É que a gente vive no meio nesse esotérico, meio, então a gente acha que mas assim, é um livro totalmente mar aberto para o público em geral, independente de fé, religião, de exatamente, crença. porque qualquer pessoa que chegar, eu explico para ela cientificamente como é que funciona. Então agora vai ter o curso que eu criei, um curso só para médicos, psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Terão enfermeiros também. E eu vou explicar, eles me dão a doença e eu explico toda aquela coisa da psique, como é que funciona a psique naquele órgão. Porque é um conhecimento milenar egípcio e que foi perdido exatamente desde Isaac Newton, Hipócrates, que foi tirando as coisas de Hermes Trismegisto, que era o pai da medicina. Então hoje eu estou trazendo de volta. E muita gente fala, que absurdo! Como é que você pode dizer que isso é exato? É exato. Se a pessoa fala, não é comigo, e se a gente consegue hipnotizá-la, ela conta a verdade. Porque é só aquela resistência do inconsciente de ela, não bateu comigo, não combina comigo. Sempre dá certo, sempre, graças a Deus. Dá mesmo. Eu já li esse livro várias vezes. Ou melhor, né? Eu falei o pior. O pior. Eu peguei uma frase que você falou, você usou um termo aqui, você falou pai da nave. Nossa, você pegou, olha, uma frase que passou batido, você pegou, muito bom. O que você quis dizer com o pai da nave? E eu aproveito e já emendo essa pergunta com relação à sua origem cósmica. Eu queria que você se aprofundasse mais nisso. Tá. O pai da nave é o meu pai real. E eu tinha 7 anos e eu falei, eu quero ir embora, eu não aguento mais trancada no quarto. Eu quero ir embora. Aí eu comecei a ficar zonza, e ele baixou a nave assim na minha frente, a rampa, o meu pai, um rosto redondo, né, siriano, e o olho puxadinho e só telepatia, com uma roupa preta todinha, lá em cima da nave assim, da rampa, e ele falou, não filha, não, você tem que ficar, você vai trabalhar muito. Eu quero ir embora. E ele telepaticamente dizendo, não. Você não pode. E é o pai. Na hora que eu vi, eu falei, meu pai. Fez uns 3 anos, mais ou menos, eu olhei para o céu em direção a Sírios e eu disse, que pena, meu pai, minha família. O dia que eu voltar, vocês já não existirão mais. Aí ele falou para mim, quando você voltar, não terá passado uma noite de sono. Aí me deu uma alegria que eu falei, Matrix. Eu tô lá e tô aqui. Depois a gente fala dessas coisas da nave, né? Então, assim, muita gente pode ser que ache que eu sou uma debilóide, ou seja o que for, mas se ler o livro e se curar, então vão entender que eu não sou. Que eu canalizo uma coisa que é trazer para a humanidade aquilo que foi perdido. Aquilo que ficou soterrado nas pirâmides. Porque as pirâmides nunca foram tumbas, nunca. E a gente entra nas pirâmides lá embaixo, fica lá dentro só nós, só o grupo. E a gente sabe do conhecimento, né? E trazer isso de volta vai ajudar a medicina do futuro. Porque não adiantam máquinas, cama med-bed, aquelas camas tecnológicas e tal, se uma pessoa... Posso falar mais uma coisinha? Se você quiser. Eu falo da cama med-bed, que muita gente não ouviu, está ouvindo agora e vai acabar pesquisando. É uma cama futurista que já tem lá para a NASA, eles não podem colocar em hospitais e nada, porque já pensou, se você tem um filho e esse filho está morrendo, e tem aquela fila de gente para deitar naquela cama med-bed que regenera você totalmente. Ela é tecnologicamente avançada. Você acha que você vai esperar todo mundo ou você vai sair matando? Então, essa cama med-bed, ela tá trazendo para as pessoas a vida de volta. Mas as pessoas não estão ainda preparadas, porque o emocional poderia curá-las, sem chegar na cama med-bed, né? O trabalho do amor e do perdão, o amor ágape, é uma coisa que, quanto mais a tecnologia está avançando, mais o amor está estagnado. E quanto mais a gente vê vocês entrevistando pessoas, trazendo o amor de volta, aí eu falo, que legal, a Terra não vai acabar outra vez como acabou da outra vez. Porque já acabaram, teve trocentos dilúvios.
Não tinha só um dilúvio. Eu e o Luiz, a gente vai todo ano para o Egito, e em cima da esfinge, que a gente acabou ficando só os dois lá, com o nosso guia amigo, tem conchas incrustadas nas costas da esfinge. Já ficou embaixo do mar aquilo muito tempo, tá? Dizer que elas têm 4.000 anos, para. Aquela esfinge tem mais de 34.000 anos. Os conhecimentos lá embaixo. Eu cheguei a entrar na pirâmide de Saqqara, que é proibido entrar. E eu entrei com um arqueólogo francês, o nosso guia, o Luiz e mais o nosso amigo, o Wellington, da Agência Savage. Lá embaixo tem todas as explicações e que, com certeza, aí eu não posso revelar, mas com certeza não tem nada a ver com tumba. Tem a ver com naves, tem a ver com os primeiros que vieram aqui. Hoje eu falei para uma pessoa que quando ela fala para mim que isso daqui não é exato e que essas coisas eu não tenho estatística, eu falo, tem estatística, eu só não fico escrevendo. Mas assim, é direto as pessoas se curando, estatisticamente isso vai voltar. Aí eu falei para ela que como que vai fazer para o mundo aceitar? Vai ter que ler e praticar. Se não praticar e só for teórico, não vai melhorar nada, né? Então eu comecei a explicar para ela, mas ela não aceita, ela é cartesiana. Ela fala, isso não existe. Eu adoro o seu trabalho, mas não é tão exato assim. Tem outras possibilidades. Eu falei, porque você não tem a base. Quem não tem a base disso, da psicologia, da psicanálise, dos chakras, para saber a origem eletromagnética e tal, não vai entender a linguagem do corpo. Tem gente que ainda fala, e acho que a maioria ainda fala, nossa, Cris, eu comi um negócio que me fez mal. Falo, como você comeu um negócio que fez mal? Nada faz mal. Como assim? Os nutricionistas, eu falei, pera, existem nutricionistas que estão mais atualizados. E o que Jesus falou foi que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca do homem. Então, o estado emocional, aquilo que você acredita. E eu fico mostrando para as pessoas onde ela pode mudar. Tá? E esse trabalho egípcio, ele é simples, mas ele é complicado. Ele é bem complicado para as pessoas que querem, do mundo holístico, coisas muito incrementadas. Isso daqui é simples de tudo. É simples de tudo. Eu vou dar um exemplo da minha vesícula. Há muitos anos, porque a vesícula, quando está doente, eu bato toda porque é filha de italiano também, né? A vesícula, quando ela está doente, seja o problema que for, é porque a pessoa não consegue parar de trabalhar. Ela não consegue descansar a cabeça dela. A vesícula mesmo, ela trabalha assim, ela enche lá de bilis e tal, e ela para. Depois que esvazia o digestivo, ela volta e faz de novo. Então, a pessoa que não para, que não descansa a cabeça, tem um problema. E o que eu fazia? Eu pegava o avião, ia embora, voltava, pegava o carro, ia para uma palestra, depois ia para uma entrevista. Eu comecei a não descansar. Ok, fui para o hospital. Aí eu fiz o meu trabalho egípcio com a minha vesícula, que o doutor falou que ia tirar a minha vesícula. O doutor saía, eu punha a mão na minha vesícula e eu criava um clima de amor com ela, que esse é o trabalho egípcio. Dentro do templo de Luxor, né? Todo mundo trabalhava dessa maneira. O contato consciente com cada órgão, porque eles pensam por si só. Eles têm uma finalidade, uma personalidade lá dentro. Eu pus a mão na minha vesícula, imaginei que era uma menininha de Chiquinha. E eu falei, minha querida, me perdoe. Eu imaginava que ela fazia uns biquinhos para mim. Você não promete, não faz. Eu te prometo, minha lindinha, que eu saindo daqui com você, não vou mais trabalhar de segunda-feira. Eu vou desmarcar um monte de palestras e entrevistas e eu não vou mais trabalhar desse jeito. Não confio em você. Você tem que criar uma conversa, um bate-papo. Aí o médico entrava e eu disfarçava. Né? Aí, agora eu vou revelar, mas ninguém vai lembrar também. Aí a nutricionista veio e falou, olha, você só pode comer isso, isso e isso. Aí eu pegava uma enfermeira lá e falava, amiga, eu te dou um livro, te analiso tua família, se você me trouxer omelete com batata frita, ovo frito embaixo do arroz. Cris, você tá louca, você não pode gordura, fritura, nada. Eu falei, porque a falta de prazer da vesícula, tá pedindo que eu tenha prazer. E eu adoro purê de batata, eu adoro isso e aquilo, batata frita. Ela trazia.
Aí eu fui me curando pelo prazer, pela alegria e batendo papo e prometendo. O médico chegou no 3º dia, me levou para o ultrassom e ele falou, que estranho. Sua vesícula se recuperou completamente. A nossa nutricionista está de parabéns. Tadinha, né? Aí eu falei, exatamente, olha, parabéns para todos, muito obrigada e fui embora. E fui embora e cada vez que aparece alguma coisa em alguém, eu falo, fala com teu órgão. Pega na linguagem do corpo, volume 1 principalmente. Pega lá, estômago. Se você está com problema de estômago, seja ele qual for, o estômago é um cara alegre, o estômago é um cara jovem. E ele adora coisa nova. Ele olha para cima, espera o bolo alimentar e ele adora trabalhar em equipe. Ele joga para o organismo e fala, ei, cambada, vai trabalhando aí que eu estou esperando o novo. Então, todo mundo que trabalha com organização, não fica cobrando ninguém, adora delegar e trabalhar com a equipe, não tem problema no estômago. Agora, quem tem problema no estômago teve uma infância dura, que exigiram rigidez dessa pessoa e perfeição. Ela cresce se cobrando tanto, ela não pode errar, então ela não delega nada, centraliza tudo nela e não digere ideia de ninguém. O estômago fica doente. Ela tem que fazer uma terapia, tem que falar com psicólogo, hipnose, PNL, para que ela consiga ressignificar a infância dela. E delegar mesmo que ninguém faça perfeito. Curou o estômago. Parece simples, mas pega esse trauma que a pessoa tem, ou essa cobrança que ela tem. Como é que você vai fazer? Haja sessão. Tem gente que cai a ficha na hora. Eu falo uma coisa, cai a ficha. Então, cada parte, se vocês quiserem até perguntar, por exemplo, o doença tal, o que tem que fazer? Aí eu falo para vocês. Sim. Vamos dar exemplos que nós sofremos. Por exemplo, Ótimo. eu tenho dores, eu estava falando com a doutora Guta aqui hoje, né? Tenho dores na cervical, aqui, principalmente na parte esquerda, inclusive. Você está falando na coluna Na cervical. coluna, né? Aqui, Ok. puxa, assim. Isso aí é um torcicolo. Mais ou Do lado menos isso. esquerdo. Mas vamos ver pela linguagem do corpo. O torcicolo eu tenho também, bem isso aqui também. Aqui, exatamente aqui também. Do lado esquerdo, é porque vocês são homens, trabalham juntos. E o lado esquerdo é homem, não é mulher, como muita gente está pregando. Porque Hermes Trismegistus mostrou, através de um caduceu, todos os chakras, a energia que sai do hemisfério direito, que é o feminino, vem para cá e retorna. O esquerdo também. Então, tudo que acontece do seu lado esquerdo tem a ver um conflito, algo mal resolvido com um homem. Tá. Começando pelo papai e outros homens. E do lado direito, a mulher. Uma mulher em conflito. Ok. Mas cervical, se você for olhar a sua árvore genealógica, você vai encontrar militares lá para trás. Você conhece a sua árvore genealógica? Não muito bem, mas vou procurar ver. Procura ver. Porque todo mundo que tem problema na cervical é sargentão. É aquele que cuida, controla, não tem tempo para si, de tanto que cuida e controla, né? Que é eu falo que é sargentão. Sim. Como é que a gente faz para deixar de ser sargentão? Primeiro precisa de autoconhecimento. Se você fizer o seu mapa astrológico, Sim. né? E souber qual é a sua missão espiritual verdadeira e a sua carreira verdadeira, não precisa nem saber o resto. Mas vamos escutar todos os astrólogos que tem muita coisa para falar boa. Então você vai começar a ir para outra direção. Ou vai reformular a forma que você faz. E vai começar a deixar para lá certas coisas. Automaticamente, quando a gente está no caminho, a gente não consegue mais ficar doente. Porque a gente não fica mais com ego, quer aplausos, ou então fica com a raiva que alguém não acreditou. Vai reto, vai reto. Então você precisa deixar de ser controlador. Tá? Mas se eu não controlar, vai cair tudo. Não, acho o caminho do meio. Ele segura. Tadinho. E o torcicolo significa... A cara, né? A cara dele, ele parou, ele ficou parado assim, depois caiu a ficha. Então, torcicolo mesmo significa, eu não quero nem olhar. O lado esquerdo, eu não quero, não admito, eu não acho legal o que ele faz. Tá? Às vezes é irmão, às vezes é pai, às vezes trabalha junto, mas assim, não é porque a gente não gosta de uma coisa, que a gente não ama a pessoa. Sim. Né? E do lado direito, o torcicolo, eu não quero nem olhar para o que ela está fazendo. É negar, é exato. Só que a pessoa está tão envolvida em tanta coisa que ela vai falar, não tenho problema com homem nenhum. Não tenho problema com mulher nenhuma. Mas se eu ficar conversando com ela e comendo pelas bordas, eu vou falar, e a fulana de tal? Eu não tinha pensado nisso. Tá? Então, no caso de vocês,
Dá para vocês organizarem tudo sem sentir essa carga, essa tensão. Você consegue que ser aquário, agora Capricórnio? A cara dele. Gente, o Capricórnio. Sabe o que eu acho lindo? Que nem você falou hoje, que é de aquário com ascendente em peixes. Isso. E ele é Capricórnio. Capricórnio. O desenho do Capricórnio é um bode e com um rabo de peixe. Então, olha que dupla de espiritualidade. Porque o Capricórnio parece que é aquele pé no chão e tal. Mas é aquele que, quando encontra a espiritualidade, é o melhor amigo. Ele dá vida para um amigo, é o melhor massagista, é o melhor médium. Então, vocês fazem uma dupla espetacular, falando de signo. Então, parar de controlar não é deixar cair. É a forma que você vai controlar. Organizar não é segurar. É um trabalho que só você se percebendo. Não é da noite para o dia, tá? Sim. Então, cada coisa do organismo tem uma explicação e tem como reverter todas as doenças. Todas. E não tem nada a ver com idade, viu? O Covid... Não, o Covid vamos pular. Não, eu não eu também não gosto de falar, mas eu preciso dizer a doença em si, esse sistema imunológico. O pulmão, ele representa... Eu também não falo no meu programa, eu acho que não tem que ficar falando essas coisas. Mas se eu não falar dos pulmões, as pessoas não vão entender. Os pulmões são órgãos duplos, coração no meio. Então, ele representa o relacionamento amoroso. Qualquer problema no pulmão significa a pessoa que tem infelicidade, muita crítica no relacionamento amoroso. Pode ser de ex, pode ser de um casal que convive, pode ser contra a origem, que é o papai e a mamãe, ou o próprio cônjuge. Então, os 3 antídotos que eu costumo dizer para as pessoas curarem qualquer problema do pulmão é elogiar, agradecer e ver o lado bom do cônjuge ou do ex-cônjuge. E o pulmão começa a regenerar. Quando aconteceu isso, eu fui em vários hospitais visitar amigos. Aí eu falo, lembra do que é bom. Lembra do que teu amor, a tua esposa, teu marido fizeram de bom. Para de ter essa mágoa, senão você não vai curar. Ah, mas não é só pulmão. Mas o pulmão é o principal, tá? Então, quando a pessoa começou a elogiar, agradecer, saiu. Saiu do hospital curado. Então, a gente logo percebe que não existe nada no teu corpo que venha de fora. Porque se seu sistema imunológico ele está intacto, qualquer coisa que venha te atacar, visível ou invisível, não vai te pegar. Não vai, porque você tem, além do campo áurico te protegendo, você tem também o sistema imunológico. Baço, timo, glóbulos brancos, muita coisa. Então, como é que faz para ter o sistema imunológico sempre alto? Regido pelo chakra cardíaco. E qual é a função do chakra cardíaco? Amar, perdoar e desapegar. Ah, eu não consigo. Vai fazer terapia? Vai buscar ajuda. Ah, mas eu gosto de guardar coisas. Vai virar diabético. Todo diabético teve uma infância terrível. E eles são acumuladores compulsivos, assim como muitos cardíacos. Então, você vai pedir para eles tirarem as coisas e jogar fora, é um crime. Tem que trabalhar a origem deles. O amor e perdão do papai e mamãe de toda a tragédia que aconteceu. Para isso, o PNL entra. O esclarecimento. Aí a pessoa automaticamente começa a se desapegar. A doença vai embora. Porque a doença é só uma forma de dizer que você está no seu caminho errado. É só um adendo aqui, você comentou de PNL, é legal explicar o que significa essa sigla, que é Programação Neurolinguística, é legal você explicar o Programação Neurolinguística, porque nosso cérebro ele trabalha igualzinho um computador. E depois de muita vivência, muitos amigos estelares, eu compreendi que nós estamos aqui na Terra porque somos inteligências artificiais biológicas. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada, mas tem uma capacidade muito grande, que a inteligência artificial agora, ela está muito mais na frente e já domina tudo. Você pensa um negócio, ele já te responde aí no celular. Você não precisa nem perguntar. Então, a PNL, ela vai reprogramar você com associação de ideias. E faz você imaginar uma coisa, toca no teu corpo, faz você colocar, por exemplo, cores num pensamento, ele fica mais registrado em você. Quando você pensar em preto e branco e se afastar a imagem, você vai tirando as emoções e vai limpando a sua corrente sanguínea. Porque ela se torna mais alcalina quando você não tem raiva, mágoa, por causa do nosso hipotálamo, uma glândula no centro da cabeça que produz materiais químicos.
quando você tem raiva, tristeza, seu corpo está sempre infectado dessas químicas. E somente prática de meditação, né? Uma reprogramação, uma yoga, um tai chi chuan, um autoconhecimento profundo que te traz a serenidade. Você continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, mas dentro de você uma serenidade muito grande quando você consegue e se permite fazer pelo menos umas 10 sessões de PNL.